A crítica do Brasil é muito erudita. Bom, vamos lá. Eu queria falar sobre as memórias de um sargento de milícias. Na verdade, eu fiz uma série de leituras aí do Roberto Schurz, né? Então, acaba levando, né, o pressuposto, salvo engano, da dialética da malandragem, que é um artigo que ele faz sobre o artigo que o Antônio Cândido escreveu sobre a memória do sargento de milícias. Então, de alguma maneira, eu estava, né, para poder pegar esse texto, que eu acho importante aí na Fortuna Crítica, tratando da literatura, né, especificamente, e aí eu fui reler o ensaio que o Pedro Meira Monteiro fez sobre as cartas do Mário de Andrade e o Sérgio Buarque de Holanda. E aí ele coloca ali como uma sugestão, parece interessante mesmo, sugestivo isso, que essa contraposição entre ordem e desordem que o Cândido vai ver na Memórias do Sargento de Milícia está dentro de um certo conflito ali entre, né, o Mário e o Sérgio Buarque. Aí eu falei, pô, bacana, né? Vou por aí. Então vou mais ou menos seguir esse percurso de leitura para poder explicar o que eu estou vendo assim, né? Nessa história toda. Tanto tendo em vista, ou seja, essas leituras aqui que eu fiz, né? Atuais, que eu ainda não coloquei em vídeo, como o que eu já coloquei e tal, assim, tipo, dando continuidade, né? Então, só, em resumo, né, a visão do Antônio Cândido na Memórias Póstumas, desculpa, Memórias do Sargento de Milícia, né? Memórias Póstumas é outra história, a gente acaba tocando nisso pela interpretação do Roberto Schurz. Enfim, você tem dois universos, né? Você tem a ordem, né? Tem a ordem e você tem a desordem. Esses personagens da memória do Sargento de Milícias que, por exemplo, Major Vidigal, né, o Major, o cara lá da militar, um policial, ele é o cara da ordem, é quem expressa a ordem. E o Leonardo Filho, que é o sargento de milícias, ele seria a desordem, é o tempo inteiro, o romance todo, fazendo desordem, fazendo arruaça, né, se apaixonando pelas mulheres, assim, né, tá com uma e tal, e se apaixona por outra, se apaixona por outra, vai trocando, e se ele vai vivendo assim, meio que sem pensar no amanhã. Tanto que quando ele é preso, né, ele é preso, né, e foge, né, ele foge da prisão, consegue dar um nó lá no Major, no Vidigal, e aí ele não pensa, não, mas não sabe que o Vidigal ia arrumar uma vingança muito maior. Se ele fosse só preso, ficasse ali, pagasse o mico lá, a humilhação que o Vidigal impunha a qualquer um, estava tudo certo, né? Mas ele não tinha a consequência de nada. Mas aí, se não pensar na consequência, né, parece que são jogadas da sorte que acabam indo bem para os personagens. Tem muitas jogadas da sorte que acabam favorecendo os personagens. E essa pouca distância entre ordem e desordem, entre certo e errado. Por exemplo, o padrinho, quem vai cuidar do Leonardo Filho, ou seja, do sargento de milícias, do futuro sargento de milícias, ele é um cara, porra, com um coração puro, um cara muito bom, um cara sincero, isso e aquilo, mas ele tem uma posição, um certo dinheiro, etc e tal, porque ele estava no navio, né? O capitão lá do navio estava doente, morrendo, e esse capitão entrega um dinheiro, uma herança, né, que seria para as filhas dele, né, confia ao padrinho do Leonardo essa importância para poder passar, né, para as filhas. E o cara simplesmente, né, esconde o segredo, ninguém ouviu, pega o dinheiro, leva para ele. E é isso que depois vai fazer ele ter, né, uma vida relativamente confortável. Então o cara tão bom também infringe a regra. Então estão todos ali infringindo a regra e mais ou menos em lances de sorte, né? A maioria em lances de sorte acabam sobrevivendo. E também tem um outro lado que eu acho que essa crítica o próprio Cândido não pega, nem o Roberto Schurz, nem nada, é a questão da união, né? Da união entre essa pequena burguesia, esse povinho, né, vamos dizer assim. Exatamente, o livro se situa num nível médio onde não aparecem os escravos,
mas também não aparecem os senhores propriamente ditos. Não aparece a realeza e não aparecem os escravos. A realeza, ou seja, o mundo da ordem, está expresso, como diz o Cândido, né? O máximo ali da ordem é o Major Vidigal, e talvez o mínimo seja o próprio Leonardo Filho. Leonardo Pataca é o pai dele, né? O mundo da realeza está ali entrevisto, né? nesse policial. E o mundo da desordem e da negociação, acho que isso é interessante. Então todo mundo, as pessoas se juntam, se reúnem para poder vai fazer uma petição lá, porque a menina, a Luizinha, né, o rapaz lá, o Luiz Cláudio, se não me engano o nome dele, quer casar com a Luizinha. Então as comadres se juntam para poder tirar o Luiz Cláudio. Depois o Luiz Cláudio se junta com um casamenteiro para poder desfazer as intrigas das comadres. Depois essas comadres vão se juntar para poder pedir para o Major Vidigal a liberação do Leonardo Filho, né, do sargento de milícias. Então são sempre um povo mais ou menos organizado, né, que se organiza em grupos, assim, afinidades. O próprio Leonardo, quando já como granadeiro, né, como soldado, vai prender lá um malandro como ele, né, um cara muito talentoso também. E aí ele acaba fazendo um arranjo, né, com o malandro, mesmo estando na casa do pai, que ele não gosta, né, ele não quer estragar, não é nem tanta festa, mas porque ele gosta também da festa, né? Talvez a festa passe por cima das intrigas que ele tinha com o pai, com a família do pai, e a figura daquele malandro lá que ele admira, que é um cara tão, vamos dizer assim, talentoso como ele. Então ele acaba entrando numa negociação com a família, uma negociação com o malandro, e o rapaz acaba conseguindo fugir, né, por ordem ali do Leonardo Filho, fugir do Major Vidigal. Então você tem essa coisa da negociação e da junção, isso é uma coisa da junção das pessoas, né? Isso é uma coisa que fica muito claro na historiografia mais recente, né? Vou botar o João José Reis, né? Negociação e Conflito, aquele livrinho, como existiam esses pactos, né? Mas toda essa historiografia, inclusive falando que a escravidão não é retratada desse livro, enfim, que fala sobre o período do Dom João VI no Brasil, mas, enfim, depois, né, muito tempo depois, a historiografia vai ver como as classes mais baixas, inclusive já na segunda metade do século XIX, que é quando a escravidão urbana é muito forte e o número de libertos também vai se multiplicar, apesar da continuidade do escravismo, né? E aí essas pessoas vão ter aquela escravidão urbana, como é que é o labirinto urbano, Sidney Chalhoub fala do labirinto urbano, dos escravos que se escondem, sempre tem as parcerias, né, para poder fugir, escapar, conseguir a liberdade. Tem os pais de santo que fazem caixas econômicas para poder ajudar a comprar alforria de outros escravos, um ajudando o outro. Os próprios eles são islâmicos, né? Enfim, são o Alufar Rufino, né? Enfim, eles também são centros de referência e é onde essas pessoas se agrupam e tentam se proteger. Então, na verdade, como esse livro está bem nesse limiar entre as duas, o alto e o baixo, você consegue ver isso hoje com maior clareza devido, né, ao que a historiografia já expôs. E também o mundo da ordem, o mundo de sempre da ordem. Por exemplo, quando o Major Vidigal pega o Leonardo, mas pega o Leonardo por quê? Porque ele seria um desordeiro comum, um desordeiro contumaz, né? Um cara de sempre fazendo malandragem, fazendo desordem. Não tem nada mais, concreto contra ele, não roubou, não matou, não fez nada assim, mas é um vagabundo, né? É um malandro. Então você lembra logo dali da vadiagem, quando acaba a escravidão. No ano seguinte, se eu não me engano, o pessoal já institui a lei da vadiagem, e que é para poder prender exatamente os mulatos, os negros, né? Todo mundo que está ali saindo da escravidão, não tem uma ocupação fixa, não tem uma ocupação... Na época nem carteira assinada tinha, né? Enfim, não tinha CLT, mas
uma ocupação que se diria, né, digna, né? São malandros, é o caso do João da Baiana, que conseguiu até o autógrafo do Pedro Guimarães no pandeiro dele, que ele perdia toda hora pandeiro nessas paradas policiais. Então o mundo da ordem continuando 100 anos depois, contra, né, esses desclassificados. Aí vai o que o João Rufino dos Santos fala, né, sobre o Brasil não é uma questão de luta de classes, porque para você fazer uma luta de classe, você tem que se classificar. No Brasil a luta é por se classificar. Tem uma multidão, né, de desclassificados, termo que ele vai tirar do livro da Laura de Melo e Souza, Desclassificados do Ouro. Então Antônio Cândido, lendo a memória do sargento de milícia, ele traz essa figura do malandro e a figura desse cara que está à margem, exatamente. Eu acho que o mérito é esse, né? Eu acho que o Roberto Schwartz fala, pô, mas ele não está falando de cima, nem está falando de baixo, ele está meio que num lugar ali meio movediço demais. Exatamente, ele está trazendo uma figura que é limiar, uma figura limiar que acaba incomodando o Schurz, incomoda o Schurz, incomoda também a quem está preocupado com a matéria brasileira, no caso de modernização brasileira. Aí voltando ao livro do Pedro Meira Monteiro, né, que ele organiza as cartas do Mário de Andrade com o Sérgio Buarque e faz um ensaio que é muito bonito, né, muito legal. Depois eu acho que eu vou falar alguma coisa sobre esse ensaio em algum outro momento. O que o Sérgio vai reclamar no Mário de Andrade é exatamente isso, é a busca, né, de um construtivismo. Aí o Pedro Meira Monteiro vai associar essa busca por um construtivismo, por construir a nação, com uma busca também por ordem, né? E aí que seria para dar jeito, né, de vez nesse nosso maldito estouvamento de povo moço e sem juízo, né? Esse maldito estouvamento de povo moço sem juízo é um trecho aqui do Raios do Brasil, né? Ou seja, acabar com essa, vamos dizer assim, essa coisa espontânea e tal, natural, normal e tal do brasileiro, né, colocar uma ordem, ordenar isso, e o Sérgio vai reclamar tanto do academicismo que eles estão buscando, do lado oposto e outros lados, né, que é o artigo, e o outro artigo também acho que é perspectivas, o lado oposto e outros lados, e também tem um artigo do Perspectivas que fala exatamente sobre essa tentativa de amarrar na ordem a coisa brasileira, através dessa ideologia da construção. E o Sérgio, aqui no caso, vai falar que os pontos fracos, né, do Mário de Andrade exatamente está nas suas ligações, né, com Tristão de Ataíde, teve uma ordem católica e tal, uma coisa mais tradicionalista, tentando ordenar, normatizar, né, as coisas do Brasil, né? Como que eu vou tentar criar uma fala brasileira, né, uma fala dos brasileiros? É assim, assim, assado. Sim, não vai conseguir, né? Não tem jeito, né? São múltiplas falas e tal, enfim, só em cima de uma criação, uma coisa que não tem tanto uma questão de você colocar numa gramática, né? Algo tão normativo. E aí vai falar assim, o Pedro Meira Monteiro, vai ser o único trecho que eu vou pegar dele. Quando o Roberto Schwartz chamou a atenção para os pressupostos, salvo engano, da dialética da malandragem, Sérgio Buarque de Holanda era uma referência inescapável. No entanto, em Schwartz se nota o mal-estar em relação ao mundo sem culpa, que paira em certa idealização do universo popular, de que Cândido parece paradoxalmente culpado, se exagerarmos na chave crítica. Então exatamente isso, você lendo o artigo do Schwartz dá isso, né? Pô, se ele não pega em cima, não pega embaixo, não faz uma crítica das classes dominantes, não expõe os males do escravismo, vamos colocar assim, que o Schwartz não é nem tão bom assim, vamos dizer assim, né? Tão simples e objetivo, ele enrola mais para poder enganar melhor, vamos dizer assim, mas, pô, o cara não expõe em cima, não expõe de baixo, e fica naquela coisa meio termo, tu vê que isso é um nítido incômodo mesmo no ensaio do Schwartz, né? Mas na verdade tá aí, eu acho que o grande mérito do artigo do Antônio Cândido é trazer essa noção da malandragem nessa vida do limiar como algo característico brasileiro. E outra coisa que incomoda muito o Schwartz é
uma questão de que é nacional, né, é nacionalista, mas sem necessariamente uma subordinação, uma comparação com modelos estrangeiros. É meio que nacional porque é, né? Isso aí meio que incomoda, é realista, parece muito realismo, mas sem você conseguir traçar uma gênese, como vão traçar do Machado com essa de Queiroz com Flaubert, etc e tal. Não consegue traçar uma gênese com fora. Então é como se fosse um romance super moderno e ao mesmo tempo não tivesse, né, essa vinculação com a produção literária europeia. Isso também incomoda o Schurz. Mas vamos com calma. Então só terminar aqui. Ele vai dizer, né? Vou pular, né? Eu vou pular. Na fraca assimilação das instâncias normativas, no esvaziamento dos mecanismos internos de controle, instâncias superegóicas no jargão psicanalítico, residem para Sérgio Buarque, muito antes de Antônio Cândido, esses artigos do Sérgio Buarque são da década de 20, e num diálogo sinuoso com Mário de Andrade, o segredo e o futuro do modernismo brasileiro. E, por que não dizê-lo, da modernidade no Brasil. Segredo, em suma, ligado ao desvio em relação à norma e à soltura diante do controle e do poder interiorizado. Bom, eu acho que esse desvio em relação à norma, essa soltura diante do controle, vai estar, né, exatamente no centro da literatura modernista, né, no Macunaíma, no Serafim Ponte Grande, né, naqueles dois romances do Oswald. É curioso que o Haroldo de Campos coloca como se fosse uma trilogia de um livro só, que é o Miramar, o Ponte Grande, Serafim Ponte Grande e o Macunaíma. Também essa personagem limiar, né, e dentro do contexto fabular, né, ele tenta pegar, acho que se não me engano é o próprio, né, para poder falar sobre essa questão da fábula, da fabulação no Macunaíma. E é muito interessante como isso forma mesmo uma literatura menor, né, uma literatura não hegemônica, uma literatura que não necessariamente está numa relação de subordinação com o estrangeiro, como pretende aí o Schurz, né. Quando o Joaquim Manuel Macedo vai falar, era no tempo do rei, né, aquele tempo antigo, e bababi, bababá, porque naquela época, vai falar das baianas, porque naquela época era assim, como se fosse um tempo mítico, né, e passou pouco tempo quando ele tinha escrito aquilo. E a gente lê hoje, e realmente, naquele tempo, parece que ele já fez até para um leitor num futuro muito distante, ele coloca um distanciamento que não tem nada a ver com o distanciamento que ele tinha na época que ele escreveu. Então, aí o Cândido está certo também, falando, lógico, né, falando sobre que não é uma questão documentária, é um contexto fabular que implica, que mostra um personagem, né, no limiar, no limite, todos infringem a regra, né, a norma, todos sem distinção, estão todos flutuando entre o certo e o errado, ou seja, não tem uma norma externa, o Schurz vai sempre ter norma externa, né, e aqui é o lugar da desordem, porque aqui é o lugar da escravidão, e o fora é o lugar da ordem, porque é o lugar do liberalismo, dos avanços democráticos, etc. E isso incomoda porque, né, como brasileiro a gente está, eu acho que como ser humano, no modo geral, né, pois poderia se extrapolar, né, se eu não tenho essas essências, né, a gente vive nesses limiares. Então, aí pegando aqui o artigo do Schurz, ele vai falar exatamente isso, né? Que o autor, né? No caso o Antônio Cândido, criou termos que permitem considerar a nossa literatura como igual das outras. Olha só, ele permite, exatamente, não pode comparar. Eu estava falando agora, eu estou trazendo o texto, né? Com que a crítica brasileira pisa um terreno que não tem hábito de frequentar, qual seja a apreciação da cena internacional e a interpretação da sociedade contemporânea. Ou seja, a literatura né, igual a nossa é igual a de qualquer outro estrangeiro, perde, né, o centro, perde o caráter de modelo e cópia. Dito isto, qual o espaço histórico implicado nesses paralelos?
Até onde entendo, a comparação entre modos de ser supõe histórias nacionais separadas, no quadro de um concerto de nações independentes, cujas diferenças seriam a riqueza da humanidade. A historiografia que lhe corresponde seria nacional, ainda que não nacionalista. Do ponto de vista da interpretação literária, o que está em jogo é o horizonte a que se refere a forma. Enfim, exatamente, né, são nações separadas, num conceito de nações independentes, cuja diferença será a riqueza da humanidade. Ou seja, é o que o Schwartz vai falar sobre uma nação, né, sobre um enfoque culturalista, que ele não acha interessante. Ele não acha interessante ser enfoque culturalista, porque é como se fosse muito relativista. E aí ele vai propor que as memórias fossem comparadas à Letra Escarlate, que é um romance americano que mostra, né, o puritanismo e tal, como ele secciona a sociedade, mas o puritanismo que daria, né, lugar ao capitalismo moderno e tal, para poder mostrar também por que nós não nos desenvolvemos, né? Essa é a questão do Schwartz, mostrar por que nós não nos desenvolvemos, mas porque nós não fizemos igual aos estrangeiros fizeram. E no caso, né, vamos dizer assim, os males, né, desse puritanismo americano expostos nesse livro seriam males necessários para atingir a modernização que o Brasil não atingiu. Uma outra nota do artigo dele, assim, continuando esse trecho que eu peguei, que eu acho, enfim, dá para ver melhor, ele fala que esse livro saiu esse ensaio do Antônio Cândido na década de 70, sua redação possivelmente foi entre 64 e AI-5, e bababá, você teve 69, né, que é o AI-5, e a ditadura, né, tem uma questão de clandestinidade, né, de interesses escusos, então a ditadura traria junto os traços culturais da malandragem e do capitalismo juntos, né, como se o capitalismo da ditadura trouxesse esses dois, mas no caso ele sobe, né, a malandragem sobe. A malandragem não é uma forma de sobrevivência, mas é uma forma de instituição de um capitalismo periférico, ou seja, de novo, para poder mostrar, dizer que o nosso capitalismo é um capitalismo de segunda ordem. Mas o curioso é que, lendo o artigo do Antônio Cândido, ele fala que acho que tem 25 anos, né, que esse livro da Sargento de Milícias está sendo reeditado, está sendo muito lido. Ele acaba escrevendo sobre esse livro em homenagem a um professor, né, acaba esse livro não sendo publicado, ele publica o artigo em separado, mas é em razão da quantidade de leitores que esse livro passou a ter nos últimos 20, 30 anos. Então, desde a década de 40, 50, esse livro passou a ser muito lido. Então, é um processo de prazo maior, né? Um prazo maior do que coloca o Schwartz aqui como se fosse só um folhetim, de alguma maneira denunciando hipoteticamente uma característica da ditadura como representante de um capitalismo periférico, né? Ou seja, um capitalismo malandro, né? O capitalismo mais ordeiro, né, e direto dos países chamados avançados. Então, na verdade, o Cândido está vendo isso acontecer, aí tenta responder essa demanda de um público, né, que está lendo esse livro, e é curioso exatamente porque ele encontra esse caráter nacional. Se é nacionalista, que o Schwartz divide entre nacional e nacionalista, pouco importa, eu acho, né? Até porque o nacionalismo para o Schwartz é uma coisa muito complicada, né? O Jango é uma coisa complicada, o Vargas, toda a Revolução Brasileira, né, ali pré-golpe, é algo que ele não vê com bons olhos. Então, não interessa tanto ser nacionalista e tal, nacional, mas interessa assim, ser o nacional, né? Se são nacionalistas ou não, se leva a um tipo, uma espécie de nacionalismo é outra história. Mas acho que corresponde a essa busca por modernização, por ver, né, a brasilidade, coisas que vêm da Revolução de 30, que vem dos modernismos, né, paulista, pernambucano, etc. e tal, essa ânsia de modernização brasileira no século XX, acabou colocando o Joaquim Manuel Macedo, eu posso estar falando o nome do rapaz errado, sabia?
a Moreninha, é o cara da Moreninha, né? Eu tô falando... É Manuel Antônio de Almeida, né? O Macedo da Moreninha, desculpa quem viu o vídeo antes, enfim, eu confundo. Mas isso é bom que me dá um gancho aqui para eu lembrar de uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Da dificuldade, exatamente, quando fala, o Almeida não fala da escravidão e tal. Né? Ninguém fala da escravidão, pelo menos até a década de 50. Não, o negro, o plano negro da escravidão e tal, isso é limado da literatura. Né? Tem um mulato lá do Aloysio Azevedo, o rapaz que nem sabe que é mulato e tal. Está entrando na literatura a questão da cor, né, e também da liberdade. Está entrando na literatura. E tem aquela tese da fortes laços e linhas rotas. Se eu não me engano, é isso. Literatos negros e cidadania na segunda metade segunda metade do século XIX. É da Ana Flávia Magalhães Pinto. Ela mostra as dificuldades, né, da entrada da pauta racial, da pauta da escravidão na segunda metade do século XIX. E o Macedo, né, não o Almeida, né, o Macedo, ele vai escrever a Moreninha. Tu vê o caráter bem elitista que existe, né, nessa literatura toda do século XIX, o problemático que é ver a literatura no século XIX. O Macedo, ele vai colocar a Moreninha porque tem a loura, tem a branca de cabelo preto, né, e tem a Moreninha, que seria mais uma indígena, né? E eu lembro, enfim, tem tempo que eu li esse livro, mas enfim, o protagonista vai falar, vou perguntar pro protagonista, qual que você gosta mais? A loura, a morena clara ou a índia? Aí vai falar, tanto faz, né? São todas belezas diferentes e tal. Então vai entrar, né? E acaba que a moreninha mesmo, a menina, né, índia ou indígena, enfim, vai entrar como um modelo, né? Como um ideal de beleza ali, de beleza feminina. Então uma forma, através do indigenismo, que a questão da liberdade e da cor entrava, como era o caso também do Magalhães Gonçalves na Confederação dos Tamoios, lá a Iguaçu, aquela Índia, né, o Brás Cubas, que era o carcereiro da Índia, né, e a busca pela liberdade e essa coisa da cor, né, era algo que vinha através do índio, através do indigenismo, pelo menos até um ponto avançado do século XIX. Aí já indo, né, da segunda metade do século XIX, já indo para o terceiro quarto, né, fim do terceiro quarto do século XIX, começa a se criar, a se formar uma literatura, né, o Luiz Gama, enfim, uma série de literatos negros, inclusive o próprio Machado de Assis entra aí, né, e reivindicando fortemente, não todo Machado de Assis reivindica grandes pautas políticas, mas muitos outros aí reivindicando, né, a sua liberdade, as suas rebouças, né, uma recolocação, uma reformulação dessa sociedade, já sem o perigo do Haiti, né, o perigo do haitianismo, no caso, né. O haitianismo foi um grande mal, assim, né, que lima dos jornais e da literatura toda referência ao africano, à escravidão, né. E aí, o ponto de fuga da literatura seria pelo indigenismo. Tanto que uma observação importante do Cândido, né, sobre o sargento de milícias, é que o Guarani, né, como o Guarani é normatizado, ele tem que ser subordinado às leis, às regras, né, do catolicismo, da sociedade, ele tem que se aculturar naquilo para poder sobreviver. E não tem isso no Almeida, né? No Manuel Almeida não existe isso, né? Você não tem essa subordinação rígida à ordem, e é através dessa visão de uma não subordinação rígida que você encara melhor
a sociedade. Tanto que, se pegar o artigo do Chuas nessa parte, quando ele vai falar sobre essa parte do Cândido, ele fala, não, mas calma aí, tem um monte de coisa para poder falar sobre isso, e ele meio que sai pela tangente, porque é muito claro, né, muito evidente, e, enfim, ele acaba por não comentar. Então, isso, algumas palavras aqui, essa questão toda de ordenamento, talvez ele possa lembrar hoje, né, pensando em termos de neointegralismo, de web comunista e tudo mais, é um pessoal que vem com uma questão assim de trazer uma ordem de volta, né, que o Brasil entrou numa anomia e tal, só uma mão forte, né, resolveria esses problemas e tal, seria sempre uma fuga da democracia, né, porque a democracia não precisa ser democracia liberal, que já é uma outra história, né, essa democracia do pós-guerra e tal, meio complicado, neoliberal, né, democracias que tem outros pressupostos, mas para poder fugir dessa democracia neoliberal, o pessoal acaba, às vezes, reencarnando aí o fascismo ou umas outras soluções que não necessariamente são as melhores, né? A união aí entre neointegralistas e webcomunistas. Aí só para a brincadeirinha. E é isso. O debate é esse, acho que eu apresentei aqui, né, em resumo, 30 minutos, está no corte. Um beijo.